Bem-vindos à parte 3 desta série de podcasts sobre lírica camoniana. Neste podcast apresentar-se-ão as influências na poesia de Camões. Em Luís de Camões, a tradição do lirismo peninsular coexistiu com a estética clássica renascentista que marcaram o seu tempo. Juntamente com a poesia de sabor trovadoresco, surge uma poesia cujos modelos formais e temáticos revelam a cultura humanística e clássica do autor, que soube encontrar em Platão e Petrarca os mentores ou os mestres para o caminho que explorou com sabedoria, com entusiasmo e com a paixão do seu temperamento. Na poesia camoniana são então bem visíveis duas influências ou correntes distintas. Por um lado, a influência ou corrente tradicional, por outro, a influência ou corrente clássica. Na corrente tradicional, verifica-se o aproveitamento da temática da poesia trovadoresca e das formas palacianas, inspiradas no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Os temas remetem para a saudade, o sofrimento amoroso, a beleza da mulher, o contacto com a natureza, a donzela que vai à fonte, o ambiente pastoril, ou o ambiente da corte, com as suas cousas de folgar e as suas futilidades e o humor. Quanto à forma, usa-se a medida velha com o tradicional verso de 5 sílabas métricas, também denominado de redondilha menor, e o de 7 sílabas métricas, também designado de redondilha maior. As formas poéticas mais frequentes são as da poesia palaciana do século anterior, os vilancetes, as cantigas, as esparsas ou as endechas. De seguida, definir-se-á cada uma destas formas poéticas. Assim, a cantiga constitui uma composição medieval galego-portuguesa de tema religioso ou profano destinada a ser cantada. Formalmente, corresponde a uma composição poética por um mote de 4 ou 5 versos e por uma ou várias glosas ou voltas de 8, 9 ou 10 versos, que repetem no final pelo menos o último verso do mote. Ora, o que é um mote? O mote é um pensamento do autor ou alheio que irá depois ser desenvolvido nas glosas ou voltas e a partir do qual se compõe um novo poema. As glosas ou voltas são as estâncias, as estrofes, que retomam o sentido de um dado tema ou um dado mote, desenvolvendo-o. A glosa repete um ou mais versos do mote em posição certa. A esparsa é um poema de cariz triste e melancólico, constituída por uma única estrofe em redondilha maior com 8 a 16 versos, que não é precedida nem de glosa nem de mote. Quanto ao vilancete, etimologicamente quer dizer cantiguinha vilã. Esta composição poética nasce de um mote pequeno, de 2 ou 3 versos, que é popular ou alheio, e desenvolve-se nas glosas ou voltas. Distingue-se da cantiga pelo facto de o mote não ter de ser repetido textualmente nas glosas ou voltas. Por isso, se tal acontecer, estaremos então perante um vilancete perfeito. As endechas são uma composição lírica que geralmente exprimem sentimentos tristes e melancólicos. É geralmente constituída por quadras e caracteriza-se pela utilização da redondilha menor ou do verso de 6 sílabas. Passando agora para a corrente clássica ou renascentista. Na poesia com esta influência é fruto das novas ideias trazidas de Itália por Sá de Miranda e António Ferreira, e verifica-se um alargamento dos temas e a colocação do ser humano no centro de todas as preocupações. Assim, explora-se o amor platónico, a saudade, o destino, a beleza suprema, a mudança, o desconcerto do mundo, o elogio dos heróis, os ensinamentos morais, sociais e filosóficos, a mulher vista à luz do petrarquismo, a sensualidade e a experiência de vida. A nível formal, usa-se a medida nova, com o verso decassílabo heróico de acentuação nas sextas e décimas sílabas, ou o sáfico, nas quartas, oitavas e décimas sílabas. As formas poéticas mais frequentes são o soneto, a canção, a elegia e a ode. É o chamado doce estilo novo. De seguida, esclarecer-se-á primeiro o que se entende por petrarquismo e neoplatonismo. O petrarquismo designa um movimento literário italiano que aparece no século XV e se prolonga até ao século XVII, influenciando toda a poesia europeia. Este movimento procura imitar a poesia amorosa de Petrarca, um poeta italiano que viveu entre 1304 e 1374. Assim, retoma-se não só a sua temática amorosa, como também o seu estilo, transformando-se então num exemplo de perfeição formal e de nova sensibilidade poética. A nível temático, na corrente petrarquista, o amor é visto como um serviço que transporta o enamorado a um estado de elevação. O amor pode não só provocar no jovem apaixonado o gosto pela dor amorosa, como também conduzi-lo à luta
entre a razão e o desejo ou a perturbação emocional perante a amada. O amor pode ainda provocar uma análise introspectiva sobre os paradoxos do sentimento amoroso. Para além disto, o petrarquismo é uma atitude tomada pelo poeta perante a mulher amada. Para Petrarca, esta mulher denominava-se Laura. Assim, Laura é vista como fonte de perfeição moral, despertando nele, no poeta, uma espécie de amor platónico. A mulher é idealizada, é bela, imaculada, perfeita e faz sofrer porque está longe. Por isso o poeta desabafa as suas mágoas à solidão da natureza, que se torna o reflexo dos seus estados de alma e a sua confidente. A influência petrarquista faz com que o poeta busque o isolamento e a antecipação do sofrimento. Para demonstrar o seu estado de sofrimento, o poeta utiliza um certo verbalismo e erudição, nomeadamente através de frases exclamativas abundantes, personificações, antíteses, apóstrofes, algumas subtilezas e comparações. Quanto à forma, Petrarca introduz inovações métricas, principalmente nos sonetos e canções. Para além disso, procura impor nas suas poesias uma linguagem e um estilo simples, mas sem vulgarismos e fingimentos. É a ele que se atribui o soneto de 14 versos. Platão foi um filósofo grego que viveu entre os séculos 5 e 4 a.C. e durante o Renascimento viu-se ressurgir a sua doutrina, daí surgir o termo neoplatonismo. A filosofia de Platão exerceu grande influência sobre o Ocidente e sofreu algumas influências das ideias cristãs que imperavam na época. Para Platão, existiam dois mundos: o mundo inteligível, o mundo das ideias puras e da suprema perfeição. É neste mundo que reside a suprema beleza e a suprema bondade, associada à suprema ideia e ao amor ideal. Por outro lado, temos o mundo sensível, o mundo da matéria e dos sentidos. É um mundo em que o homem habita, é um mundo efêmero e é apenas um reflexo, uma cópia imperfeita e defeituosa do mundo inteligível ao qual o ser humano aspira a ascender. Os autores clássicos buscavam um amor idealizado, espiritualizado e racional que se aproximava da verdade absoluta. O homem, porém, como ser carnal e imperfeito, retirado do mundo das ideias, jamais consegue alcançar esse amor com letra maiúscula. Desse modo, o amor físico vivido pelo homem deve ser representado graficamente com letra minúscula, pois na concepção neoplatónica ele seria apenas cópia degradada do amor ideal. Assim, o amor é visto de uma forma distante, em que muitas vezes o ser amado não tem sequer conhecimento da sua situação e o desejo do enamorado é aplacado pelo juízo, pela razão. Desta forma, pode falar-se de amor platónico ou amor de contemplação, que remete, sem dúvida, para o poder transformador do amor. Agora, apresentar-se-á as características das composições poéticas da medida nova. Começamos pelo soneto. O soneto português quinhentista segue as regras do modelo italiano de 2 quadras e 2 tercetos. Consta de 14 decassílabos ordenados em 4 estâncias ou estrofes, sendo elas 2 quadras trabalhadas no esquema rimático ABBA, ABBA, precedendo 2 tercetos que, na sua forma mais perfeita, também estão sujeitos ao esquema rimático CDC, DCD. Embora sejam igualmente muito comuns os tercetos com as 3 rimas que seguem o esquema CDE, CDE. O desenvolvimento da ideia, do tema, está sempre subordinado à obrigatoriedade da rima das estrofes e termina numa nítida pausa final de cada estância. Por norma, toda a composição do soneto termina com a chave de ouro, que encerra todo o poema num pensamento elevado. A canção é uma obra poética destinada a ser cantada. É constituída por uma série de estrofes heterométricas e rematadas por uma estrofe mais curta que se converteu, segundo o modelo de Petrarca, na mais ilustre manifestação do lirismo amoroso da literatura renascentista. Termo de origem grega, elegia, quer dizer lamentação, canto lúgubre, que designa uma composição poética lírica de tom melancólico e terno. Por ode, entende-se toda a composição poética que se relacione com o género lírico, que cronologicamente se liga a uma origem na poesia clássica grega. De forma complexa e variável, a ode caracteriza-se pelo tom elevado e sublime com que trata determinado assunto. Nesta tabela encontra-se sistematizadas as características associadas à corrente tradicional e à corrente renascentista. Aqui podes ver, em comparação e contraste, tanto os temas como os versos,
utilizados e a variedade estrófica associada às composições poéticas. Em suma, como poeta de transição, Camões revela a influência tradicional e a influência clássica na sua obra poética. É consciente da sua originalidade, contudo, elabora uma lírica baseada na estética da imitação. A influência tradicional está presente nos temas e nas formas poéticas de cariz peninsular presentes no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Esta influência é também chamada de medida velha. A influência clássica revela-se na inspiração, na mitologia da antiguidade clássica, na descrição da mulher segundo convenções temáticas e formais do petrarquismo. Ele foi neoplatónico, para além de que usou formas poéticas que se cultivavam em Itália. Esta influência é também denominada de medida nova. Termina aqui o podcast sobre as influências na lírica camoniana. Na parte 4, desenvolver-se-á as linhas temáticas que perpassam toda a obra poética de Camões.